Oi, galerinha! Corrigindo as atividades que vocês me enviaram hoje, eu vi que vocês tiveram muita dificuldade em diferenciar tipo de texto e gênero textual. Vamos lá. Os tipos de texto, a gente tem apenas 5. A narração, a dissertação, a exposição, a injunção e a descrição. O que é uma narração? O texto narrativo, ele tem como principal característica contar uma história. E você pode usar personagem, espaço, tempo, tudo para deixar a história mais interessante. E esse tipo de texto a gente encontra nas crônicas, nos contos, nas fábulas, nas biografias. E essa narrativa, ela pode ser uma história verdadeira ou não. Ela contando uma história, tendo espaço, tempo e personagem, ela pode ser verdadeira e pode não ser verdadeira. Vai ser uma narração da mesma forma. A dissertação é um texto que você dá a sua opinião para convencer alguma pessoa de que a sua ideia é a certa. Você usa argumentos para convencer a pessoa disso. Esse tipo de texto a gente encontra nos ensaios, cartas argumentativas, dissertações argumentativas e editoriais. Temos também o texto expositivo. O texto expositivo, a principal característica dele é apresentar uma informação sobre um objeto ou um fato. Esse tipo de texto a gente consegue encontrar nas reportagens, nos resumos, nos fichamentos, artigos científicos, seminário. Então, todo texto que ele me der uma informação sobre um objeto ou sobre uma situação, sobre um fato, ele é um texto expositivo, ou que a gente chama também de texto informativo, porque ele está trazendo uma informação. Então, trouxe uma informação sobre um fato ou um objeto, é um texto expositivo, é um texto informativo. Temos também o texto injuntivo. E o que é o texto injuntivo? Que pode ser conhecido também como texto instrucional. O principal objetivo dele é ensinar o leitor, quem está lendo, a fazer alguma coisa. Esse tipo de texto a gente pode encontrar no gênero receita, que são as receitas culinárias, a bula de remédio, manual de instrução, regulamentos. Então, todo o texto que te ensinar a fazer alguma coisa, um passo a passo, modo de preparo, dicas de como fazer, tudo isso é texto injuntivo, texto instrucional. Já o texto descritivo, o principal objetivo dele é descrever pessoas, descrever coisas, descrever uma situação. A gente pode encontrar esse tipo de texto nos textos literários, em relatórios, em atas, guias de viagem. Então, todo texto que descrever uma coisa, uma pessoa ou uma situação é um texto descritivo. Mas aí, o que é descrição? Quando eu vou descrever algo, eu conto como aquilo é. Se eu vou descrever uma pessoa, eu falo se ela é alta, se ela é baixa, se ela tem o cabelo preto, se ela tem o cabelo loiro, se ela tem o cabelo vermelho. Eu vou dar as características daquilo, da pessoa, da situação. Então, tudo isso é um texto descritivo. Então, eu gravei o videozinho hoje para vocês não terem mais dúvida. Se na hora de responder a pergunta eu tenho essa pergunta lá, na hora de eu fazer o entendendo o texto, eu tenho qual é o tipo de texto que você leu? Eu vou voltar lá atrás e vou pensar. Esse texto contou uma história? Se ele contou uma história, é uma narração. Se ele tentou me convencer de uma ideia, é uma dissertação. Se ele me apresentou informação sobre um objeto, sobre um fato, é um texto informativo, é um texto expositivo. Se ele me ensinou a fazer algo, é um texto injuntivo, um texto instrucional. E se ele me deu uma descrição, é um texto descritivo.
Simples assim. Aí eu volto com outro vídeo explicando para vocês certinho quais são os gêneros textuais e como a gente identifica os gêneros quando faz a leitura de um texto, tá bom? Até logo!